My mama gave me up when I was 4 years old. She didn't destroy my body, but she killed my soul. Now it's cold, cause I'm sleeping in my back seat. Understand the spirit's willing, but my flesh is weak. Let me speak. I never had a chance to dream. 10 years old and finding love in dirty magazines. Miss December, you remember, I bought you twice. Now I'm 30 plus and still paying the price. Had a sister that I barely knew. Kinda got separated by the age of 2. Same mama, different daddy, so we couldn't fake it. I saw my sister's daddy beat her in the tub naked. Take it serious, the demons in a man's mind. The same man on rape charges, now he's doing time. Crack followed and like dad in prison, 13 years. Haven't seen her, guess she's traded Tears for Fears. Shout, shout. Aos 21 anos, nasci nos Açores, vivi com a minha mãe e com as minhas irmãs. Tínhamos uma vida boa, estudei, depois comecei a frequentar as discotecas com 15 anos, com alguns amigos. Comecei por fumar tabaco, beber, depois já comecei também por fumar ganza. Já faltava às aulas, mas eu tinha uma vida, eu vivia mesmo numa cidade, mas vivia bem e comecei-me a juntar aos amigos que não devia ter juntado. Ia para a escola, não ia às aulas, íamos de verão, íamos para a praia, Caneco. Não ligávamos muito ali à escola, dávamos sopa naquilo. Sou Pedro Albuquerque, tenho 39 anos, sou do Estoril e pronto, estava lá a viver antes de vir para aqui. Entretanto fui viver para São João de Estoril, mais propriamente em Ela Praia, do qual pronto, comecei a estudar nos Salesianos, portanto fui para os Salesianos, no qual havia missa à hora do almoço. Depois comecei a chumbar, porque era um bocadinho rebelde, comecei a chumbar na 4ª classe e fui tirar o 1º ano para a Galiza, em São João de Estoril. Fiz o 1º e o 2º ano, depois fui para o Liceu de São João, portanto isto tudo normalmente, tirar o 1º e o 2º ano outra vez. E foi aí que tudo começou, portanto foi aí que eu conheci a vida das drogas e essas companhias, grupos que me meti, portanto foi aí que a minha vida toxicodependente começou, propriamente. Portanto, eu sou o Luís, tenho 34 anos, estou na Desafio Jovem há 5 meses e pá, tomei uma decisão em querer mudar de vida, ter um processo de mudança em mim, não é? Não é fácil, claro que não é fácil, mas tomei essa decisão. Portanto, morávamos ali ao pé do Campo do Operário, ao pé da Graça, meus 3 irmãos. O meu pai na altura era estivador, agora é reformado da estiva. Pá, e o meu pai, por exemplo, pá, batia muito na minha mãe, havia muitos complexos e não sei porquê, não sei qual era o problema dele, não é? Bebia muito, chegava à casa, batia muito na minha mãe e eu fui crescendo com aquela mentalidade, não é? Com aqueles traumas, com aqueles problemas, até que houve uma altura que a minha mãe decidiu de largá-lo e decidiu morar para Santo António dos Cavaleiros para não ser mais agredida, para não ter mais aqueles problemas, porque a mulher, coitada, lavava porrada, que até dizia, pá, nem te passa para a cabeça talvez, não é? Sou eu que sei, não é? Bom, eu chamo Cláudio, estou há 4 meses no Desafio Jovem e tenho 41 anos. Eu nasci numa companhia de circos nas estradas do Algarve, que eu sou de família de tendeiros.
mais tarde fui registado em Setúbal. Estudos, fui tirando umas aulas quando percorríamos de terra em terra, frequentava um dia de aulas num lugar, um dia de aulas no outro, até adquirir umas certas assinaturas por onde passava, me davam acesso a passar o ano. Mas era sempre umas aulas assim um pouco passadas à pressa, porque na altura éramos muito escorraçados devido à raça que éramos, e nunca era aulas assim muito boa maneira. Era mais a vez que levávamos porrada dos professores por ser escorraçados, até tinha que sacrificar essa parte para conseguir adquirir uma assinatura, a ver se conseguia arranjar maneira de passar o ano. Até ao segundo ano de escolaridade, mas não frequentei. Quando era criança estava no circo. Um dia, por situações, fui levado a ir numa companhia de circos para Angola. Foi para onde começou o percurso da minha vida. Fomos até Malanges. Eu tinha perto de 9 anos. E aí foi quando a entrada da reserva da Palancaneira sofremos uma emboscada onde eu nunca tinha ouvido tal coisa, era criança. Quando começou a haver tiros e caírem homens para o chão, eu, como estava sozinho, sem família, sem nada, o instinto me deu para correr e fugir do meio daquela confusão. Até ir parar a um lugar, junto a um hotel de estrangeiros, onde eu fui capturado por um grupo de soldados a soldo, mercenários, que andavam a fazer um percurso da vida deles, que era matar e sacar, até conseguir arranjar fortuna para voltar outra vez para a metrópole. E aí foi quando começou praticamente a minha vida. O meu nome é Alan, sou naturalizado da República Moldávia, tenho 31 anos, estou cá no centro de Desafio Jovem há quase 2 meses. Minha mãe era rumena, meu pai era búlgaro. Tive só 2 anos na República Moldávia, depois emigrei para a România com minha mãe. Entretanto, o meu pai deixou minha mãe, divorciou, fiquei só com minha mãe e com mais uma irmã. Ela hoje é doutora no hospital do Itália, acho que ainda está a trabalhar. E pronto, minha juventude foi assim, tive a crescer perto da minha mãe, da minha irmã, com 6 anos fui para a escola, mas na 4ª classe já abandonei. Gostava mais de ficar no grupos de rua, pronto, não gostava de ir para a escola, ninguém não se preocupava comigo, minha mãe entretanto conheceu outra pessoa, pronto, foi assim. Andei a viver lá na rua, pronto, a fazer minha vida, a me orientar para as minhas necessidades E eu fui crescendo assim, não é? Com aqueles complexos todos, andava lá na escola, já um bocado adulto, andava lá na escola, não é? Chumbaste alguns anos? Chumbei muitos anos, não é? Andava lá na escola, já me sentia mal com aquela situação, porque já era um bocado crescido e as outras crianças não o eram. E a minha mãe pôs um ponto final, decidiu juntar-se com outro homem. O que aconteceu? Ele viu ao longe aquela situação toda, foi saber e foi observar a maneira dele, alcoólico, completamente alcoólico, não é? E quando eu dei por ele estava a chamar para a minha mãe, nunca mais me esqueço, havia umas casas pré-fabricadas, estava a chamar para a minha mãe e de repente estava uma navalha, eu como era puto, não é? Fui ter com ele, visto que ele era o meu pai, não era? Não achava mal nenhum dele, hoje o raciocínio é outro, não é? E ele queria lhe dar umas facadas na cabeça por ciúmes, hoje vejo que é por ciúmes, não é? E conforme na agarra-se a ele, dá-lhe umas facadas, eu a ver aquilo tudo, criança, não é? Analisar aquilo tudo, a minha mãe escorria sangue por tudo o que era lado. E conforme a minha mãe foi levada para o hospital e eu vejo-me sozinho naquele panorama todo e saio à rua e encontro-me com rapazes, meto-me no meio deles para tentar esquecer aquela situação e dou-lhes muita atenção a eles, a tudo o que eles faziam. Eu lembro-me que havia cá lá a Praça de Torres em Cascais,
E a gente fomos para a Praça de Touros e todos sentamos nas escadas, raparigas e rapazes, e aquilo, a normalidade, eram uns injetarem-se, outros fumavam na prata, os outros injetavam-se. Epá, uma série de confusão ali. E eu, pronto, comecei-me a injetar com 14 anos, a injetar-me, com 14 anos. Eu, quando falo rebelde, falo que era uma pessoa inquieta, que era uma pessoa que gostava da ação, gostava de me envolver em grupos. Portanto, com 13 anos comecei a meter os comprimidos, a beber umas pingas de álcool e a fumar o haxixe, a erva. Portanto, foi aos 13 anos. Aos 16 já conhecia a heroína, foi através de um grupo que ia para a minha casa, do qual depois começou a faltar o haxixe e que só havia heroínas e cocaínas, e então a gente quis experimentar heroína. Na altura era novidade, era engraçado, embora as pessoas me dissessem que aquilo matava e que viciava e que trazia problemas, eu lá está, a rebeldia, quis experimentar, quis fazer as coisas um bocado à minha maneira, e dei mal já nessa altura. Aos 17, portanto já estava viciado em heroínas. Aos 17 veio a minha primeira ressaca, portanto eu comecei na vida de heroínas. Tinha dinheiro porque andava com uma namorada que era filha de pessoas de bem, e de repente, quando se descobriu que a rapariga também dava na heroína, os pais separaram-nos assim drasticamente e eu fiquei sem dinheiro para os consumos. E foi aí que comecei a ter comportamentos de roubo e de furtos e de tudo o que viesse. Portanto, eu entrava em tudo. A fumar heroína e coca. Foi quando comecei assim a ter um... O tempo passou, com 20 anos já pensei de ir-me embora de minha terra para a Europa, para fazer uma vida boa, para trabalhar, pensava eu, para ganhar mais dinheiro. O trabalho era difícil, como para todo lado é assim, é difícil de procurar um trabalho. Comecei a praticar, pronto, diferentes crimes, mais ou menos, a roubar comida, no princípio, roubar um pouco de dinheiro para viver, não? Foi assim em 95, pronto. Depois fui para outros países, aproveitei a Alemanha, aproveitei a Bélgica, a Inglaterra. Cheguei numa altura, conheci minha mulher, também romena. No ano 2000 tive com ela uma filha. Agora minha filha há 6 anos já. E pronto, foi uma altura que não tive de dar bem com minha mulher, ela me deixou, se foi embora com, pronto, conheci outra pessoa, se foi embora com ela. Foi aquela altura quando eu caí a consumir droga. Eu já consumia, fumava, mas não era muito. Foi aquela altura que cheguei a consumir droga pesada, cocaína, e cheguei depois a perceber que já estou agarrado, já sentia falta, pronto, sentia falta física de consumir e dinheiro não tinha, dinheiro era pouco. Cheguei a praticar crimes mais pesados, de fazer assaltos e pronto, para pagar os meus prazeres maus, prazeres enganadores e amarados, não? Para pagar droga, para pagar prostitutas na rua, para pagar o álcool e festas com amigos, foi assim. Comecei a ganhar as primeiras experiências a mexer em armas e explosivos e as diversas formas que havia para, pronto, se matar, né? Eram pessoas que tinham um modo de ver completamente diferente e eu, como desconheci tudo aquilo, comecei a adquirir aquela maneira de estar e de viver. Pronto. E depois era caminhar e andar por lugares distantes, fazendo emboscadas, assaltando aldeias dos negros, matando e roubando o que eles tinham, até conseguir adquirir certos valores. Até chegar um dia que ficamos com a cabeça a prémio e ter que fugir de lá. Comecei a fumar liamba e maconha lá. Depois de estar cá, né, eu comecei a ganhar um certo estatuto dentro do mercado negro, dentro
das pessoas que furtavam contrabando, tráfico, e como não fazia o tipo de trabalho, mas todos os meus amigos, que eram homens na altura, sabiam do meu historial e sabiam que eu tinha muita habilidade em mexer em certas coisas e fazer certas coisas, começaram-me a dar serviços de proteção a mercadorias que se traficava, a fazer ajustes de contas. Quando eu vim a conhecer a primeira vez a heroína, na altura chamava Brown Sugar, provei por experiência. E quando eu consumi aquilo a primeira vez, me senti de uma forma diferente e consegui ultrapassar ainda com mais ousadia as coisas que os outros lhe estavam a fazer, eu fazia desenfreadamente. E isso foi quando eu comecei a entrar no mundo do crime de uma forma demasiado usada, porque não media as consequências, não media nada. Em Caxias tive um ano e um mês, mais ou menos. Foi a minha primeira vez. Gostava de estar num bom emprego, estar bem na vida. Eu gostava de ver algumas pessoas que estão também no programa, que estivessem bem também. E que, eu gostava de ver mudanças em mim e nas outras pessoas também. Comecei a me injetar com heroína, vomitava-me todo, mas aquilo, pronto, era uma forma de eu fugir àquele problema que eu tinha e partir para outra, porque aquele eu não queria era outra, e ali pelo menos havia sorrisos, embora falsos e não sei o quê, havia sorrisos, e eu queria encarar aquilo conforme eles encaravam, não é? Droga, pois que seja droga, lá ia eu e drogava-me, pronto, e fui continuando, e depois havia lá um deles que roubava, também comecei a andar com ele, também queria ser aquele homem de uma forma negativa, não é? Completamente negativa, também queria roubar e comecei a roubar, a minha primeira vez a roubar, nunca mais me esqueço, roubei 200 contos, 3 pulseiras de ouro, uns fios de ouro, em Cascais, não é? E que foi uma alegria para mim, também conseguia fazer aquilo que os outros queriam, que os outros faziam. Não era para ser alguém, não é? Para eu me valorizar a mim, que era capaz de fazer isto, que era capaz de fazer aquilo que o outro fazia, que era capaz de... Pensava eu em ser alguém, não é? Pensava eu que era assim a vida. E eu com 16 anos entro a primeira vez na penitenciária, em 1988, na penitenciária de Lisboa, por causa de imensos furtos qualificados, premeditados, qualificados. Entro lá e cumpro 4 meses. Eu fui preso 1, 2, 3, 4. Eu em 6 anos fui preso 4 vezes. Por que motivos? É assim, eu tive processos internos dentro da cadeia. Por que motivos? Por tráfico dentro da cadeia. Tive tráfico fora da cadeia. Mas, essencialmente, os meus crimes foram todos... Também tive crimes por esticão, à parte do Casino de Estoril, de mota, a pé, muita coisa. Tive assaltos a lojas. Era para obter dinheiro para consumir, não é? Para apagar aquele vazio que havia dentro de mim, não é? Havia um vazio enorme dentro de mim, eu queria apagá-lo diariamente, mal acordava, mal abria os olhos, tinha necessidade de consumir, e tinha essa necessidade. Tive preso 14 anos, tive 6 de uma vez com entradas e saídas, e agora há 5 meses atrás, há 5, 6, 7, há 7 meses atrás, acabei de sair do Lunhó, do estabelecimento prisional do Lunhó, onde tive 8 anos seguidos. Estive, infelizmente, 4 vezes preso. Primeira vez fui fazer os 18 anos, sempre no EPL, portanto dei sempre entrada no estabelecimento prisional de Lisboa, sempre por furtos e roubos, pequenas coisas, esticões, mas pronto, furtos e roubos e agressões.
pronto, foi piorando ao longo dos anos, cada vez que ia, portanto isto foi, a primeira vez fui lá fazer os 18, a segunda vez fui fazer os 22, depois, salvo erro, foi os 27 anos e agora por fim fiz lá os 32. Portanto eu saí em 2000 a última vez, e só aí é que eu compreendi que tinha que mudar de vida e de atitudes e só aí é que eu percebi que tinha que começar tudo de novo, noutro lugar, com outra maneira de pensar. Eu estive preso em Caramachel, em Madrid, por crime de homicídio e de tráfico de carne branca, tráfico de mulheres. Estive lá a cumprir 12 anos em Caramachel e na micropenitenciária de Topas. Durante o curso de cadeias fiz uma fuga, cá fora fiz 2, ao ponto de depois ter que cumprir o resto lá no Norte de África, em serviços comunitários no território espanhol, em Melilla. Pronto, e aí começou outro percurso, aí revi mais uns 3 anos e pronto, foi um bocado complicado. Ao todo, quanto tempo estiveste preso? Entre os 15 e quase 16. Ao fim de muitos anos lá estar dentro, a pessoa perde a noção de muita coisa, a noção da vida. Já cheguei numa altura quando já estava muito fraco, já não conseguia andar, sempre cansado. O meu aspecto já era mau, o meu aspecto não tomava banho, sempre vivia na rua, sempre sujo, sempre... Pronto. Continuei a drogar-me lá dentro, aliás eu encontrava lá melhor qualidade e a mesma quantidade. A cadeia é um processo de destruição completamente, é um processo destrutivo. Não, o gajo acho que sai da prisão não sai com nenhuma mudança. Ainda na prisão, como vocês sabem bem, há substituições de droga, que é igual, é uma droga artificial, mas pronto, estás a agarrar 5, 10 anos, depois estás a agarrar com metadona e Subutex, ainda entra droga na boa, entra cocaína, heroína e haxixe, entra qualquer tipo de droga e não. Thank you for allowing me to see myself the way you see me. Thank you.